Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria da TV Uniara com o Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a presença ilustre de um advogado, que é o Dr. Tiago Romano, que é presidente da Comissão de Cultura da OAB da 5ª Subsecção aqui de Araraquara, ex-aluno da Uniara e também, como disse, advogado. Nós vamos conversar com o Dr. Tiago sobre a tutela antecipada no pedido incontroverso. Dr. Tiago, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando ao senhor, essa tese nova que vem surgindo dentro do campo do direito, que no seu linguajar técnico é difícil até para os próprios operadores do direito entenderem, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador aqui o que é essa nova técnica, esse novo princípio que vem surgindo aí no campo processual. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Galhardo e aproveitar a sua presença para estar agradecendo o convite na pessoa também do professor Fernando Passos, que é chefe do departamento jurídico da Uniara, e também na pessoa do reitor, Dr. Luiz Felipe. Então, na verdade, a tutela antecipada, ele foi um fenômeno que veio ocorrendo quando das reformas processuais. Até o Cândido Rangel Dinamarca, o grande processualista, ele disciplinou que seriam as grandes reformas que ocorreu em 1990. Ocorria que, por exemplo, quando nós temos um litígio, um acidente de veículo, que é corriqueiro, né? Então, os telespectadores podem, diariamente nós temos... Acontece com qualquer pessoa. Acontece com qualquer um, nós temos um acidente de veículo. Então, o que ocorre? As partes têm aquele litígio. Então, o que acontece, o que a gente caracteriza na doutrina processual, fala que seria o litígio? O litígio é quando duas pessoas têm um direito e sente que aquele seu direito está sendo resistido. Olha, se chega a pessoa, olha, você colidiu no meu veículo, olha, realmente eu colidi, te causei um prejuízo, vou ressarci-lo do prejuízo. Ambas as pessoas têm o seu direito, o direito está sendo preservado, não temos problema. Não vai para o fórum. Não vai para o fórum. Agora, o problema é quando nós temos o quê? Conflito de interesse. Aí o que nós vamos ter que fazer? Como? É vedado ao particular fazer a justiça com as próprias mãos, está disciplinado até no Código Penal, né? Uhum. O uso arbitrário das próprias razões, ela tem que se dirigir até o Estado juiz. Então o que ela vai fazer? Se foram as causas que pudessem ser acionadas perante o juizado de pequenas causas, pequeno valor, a pessoa vai até o juizado de pequenas causas, ou vai se fazer valer representada por um advogado, vai até a justiça, levar para o conhecimento do juiz que ela tem um direito e que esse direito está sendo resistido, está sendo violado. Perfeito. Automaticamente, nesse primeiro momento, quando nós temos o autor, essa pessoa vai receber o nome do autor, ela vai até o Estado juiz e diz, olha, eu sofri um acidente de veículo e a parte avançou um sinal de pare, ela estava errada, cometeu um ato ilícito e me causou um prejuízo. O juiz, naquele poder de tutela jurisdicional que ele tem, o que ele faz? Nada mais do que manda um comunicado para aquela pessoa que causou o dano, para que ela venha em juízo e ofereça uma resposta. Então isso, na linguagem jurídica, é chamada da contestação. Perfeito. Então, nesse momento, nós temos triangularizada a relação processual. O autor fez o pedido, apresentou a inicial. O juiz fez o chamamento do réu para o processo, ele oferece a sua contestação. Então, o que a gente pode ter nesse caso? O réu chega em juízo e ele concorda com o pedido. Olha, realmente... Avancei o pare, estou errado. Avancei o pare, eu estou errado, eu vou fazer o ressarcimento. Não é, isso daí seria 5% dos casos, porque geralmente quando o autor vai para o fórum, procura o judiciário, é porque ele tem aquele interesse resistido. Então, o que acontece? A gente via que hoje um processo na justiça é muito moroso, ele é muito demorado. Então, o que acontece? O legislador, a partir da década de 1990, previu que tinha que se trazer elementos, institutos jurídicos que garantissem a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Então, foi nesse ano que foi feita uma alteração no artigo 273 do Código do Processo Civil, que trouxe o Instituto da Tutela Antecipada.
Perfeito. Hoje em dia, muito utilizada, principalmente nas demandas onde precisa de uma tutela de emergência. Então, esse artigo, o que ele fala? Ele fala que o autor poderá, desde que fundamentado, requerer a antecipação de parte da tutela, total ou parcial. Quer dizer, ali naquele começo do processo, o autor da ação, ele justificando para o juiz que ele precisa de antecipar uma proposta, digamos assim, de pagamento do seu direito, isso. O juiz pode conceder essa antecipação. Pode conceder. Então, esse é um caso típico, até trazido pelo Nelson Nery, no seu Código de Processo Civil anotado. Ele traz um exemplo clássico. O que acontece muitas vezes, o judiciário ele tem que estar preparado para isso. A gente vê que no dia a dia, a gente ainda não vê isso na prática. Acontecer, né? Os operadores do direito, ele tem essas resistências às mudanças. Sim. Ele traz um exemplo muito clássico. Por exemplo, o autor, ele quer entrar com a ação. O réu, a pessoa que lhe causou o dano, não está se negando a fazer o pagamento. Só que a briga que eles estão, por exemplo, é no caso de valores. Entendi. O autor entende que o dano no veículo dele vai ficar em R$500. O réu, que no caso foi aquela pessoa que causou o dano, fala que não foi R$500, foi R$300. Sim. Então, na verdade, ó a inversão que nós temos. Na verdade, eles não estão conflitando se existiu o dano ou não. Ou se o réu é culpado ou não. Isso é pacífico. Estão discutindo apenas o valor dessa demanda. Como eles não conseguem entrar no acordo, vão para o judiciário. Perfeito. Então, o que a gente vê ocorrer muito é que fica essa discussão. Para a gente ter o processo, a gente tem que ver que tem que ter um direito resistido. Entendi. Se o réu, ao chegar no processo, oferece sua contestação, mas parte do pedido já se torna incontroverso, ele reconhece a culpa e reconhece que ele tem o dever de pagar. E só vai discutir o valor da demanda. Ora, torna-se o próprio artigo, o inciso 2º do artigo 273 do CPC, ele já determina que quando há manifesto protelação do direito por parte do réu, é lícito ao juiz já antecipar a decisão. Essa tutela. Entendi. Porque automaticamente você só discute no processo aquilo que é controvertido. Sim. Se o réu chega no processo e fala que determina que R$300 ou R$200 não é controvertido, não tem por que o juiz instruir, o juiz fazer a comprovação fazer um processo daquilo. normal, vamos dizer assim, que Isso. Começa, não tem todas as provas, etc, e vai demorar e vai ser resolvido depois de vários tempos. Se a própria razão do processo é discutir o fato controvertido e aquele fato não é controvertido, por que já não se adiantar e desburocratizar o judiciário? Até porque também o que ocorre é o seguinte, essa parte do pedido, o juiz já pode antecipar. E aí nós vamos entrar até num aspecto um pouco mais interessante para os operadores do direito e também para os telespectadores, que é o seguinte, é uma pronta resposta do judiciário. Rápida, inclusive. Rápida, porque está se efetivamente fazendo justiça. Se não, torna o processo um mecanismo que o réu faz? Vai protelando. Ele confessa que culpado. Deve os R$300, só que não faz esforço nenhum para pagar aquilo. Utilize-se do processo para protelar. Para protelar essa dívida e ainda, quer dizer, tudo isso escudado no Poder Judiciário. Perfeito. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria da TV Uniara com o Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje um ex-aluno aqui da nossa casa, que é o Dr. Tiago Romano, que é presidente da Comissão de Cultura da 5ª Subsecção da OAB de Araraquara, aqui é a OAB da nossa cidade. Nós estamos conversando com o Dr. Tiago sobre o pedido de tutela antecipada quando o pedido é incontroverso. Doutor Tiago, o senhor disse então no primeiro bloco que ocorre um acidente de trânsito, o réu sabe que ele está culpado, ele aceita essa culpa, ele atravessou o sinal de pare e a discordância é tão somente na questão do valor. O autor está pedindo 500, né, e o réu está pedindo 300. Então, nesse momento, o réu, de certa forma, já está dizendo que ele concorda em pagar os 300. A briga, vamos dizer assim, entre aspas, fica só em relação aos R$200, que é a diferença. Mas eu perguntaria, e outros tipos de ações, de causas, também cabe esse pedido de tutela antecipada? Quer dizer, o juiz percebendo que as partes já se acertaram em algum ponto do processo, ele já antecipa a sua decisão? Isso é cabível em outros tipos de ações? Sim, é cabível sim, professor. Porque o CPC, o Código de Processo Civil, embora o nome possa gerar uma confusão, que ele seja aplicável só ao direito civil, ele é uma legislação que regula todo o procedimento, todas as ações que tramitam no fórum, tanto a civil como a trabalhista, processos da esfera federal, é aplicável. Então, o artigo 273 do CPC, que fala sobre antecipar a tutela, ou seja, nesses casos que nós estamos tratando, é aplicável para todo e qualquer tipo de ação. Questões de área de família, por exemplo. Pode ser aplicado também para a questão da família. Até o que seja muito interessante é que, por exemplo, o casal, no caso de uma separação, eles estejam de acordo sobre a guarda dos filhos. E a única coisa que... É a questão de pensão. É a questão dos valores do pensionamento. Nada impeça que o juiz antecipe os efeitos da tutela e apenas fique a discussão na esfera contenciosa, ou seja, produção de provas e demais atos processuais. Só para aquele ponto. Só para aquele caso específico. A única restrição que nós temos para a tutela antecipada é uma lei federal, mas isso é para casos de processos contra a Fazenda Pública. Questão de imposto, mas que dizem respeito não só apenas à questão de equiparação de funcionalismo público, a questão de vencimentos, sim, que nesses casos tem uma legislação federal que impede a antecipação da tutela jurisdicional. Mas não é em todos os casos contra a Fazenda Pública, então somente nesses casos previstos em lei. Perfeito. Agora, doutor Tiago, o senhor comentou no primeiro bloco também que o réu concordou, então, que ele é o culpado pelo acidente, como ele também concordou em pagar R$300. E ele está, de certa forma, usando o processo para protelar e pagar esses R$300 o mais tarde possível, já que um processo na justiça é demorado, e vem nesse momento esse mecanismo novo do juiz, então, já condenar ele ali no começo do processo a pagar os R$300. Mas eu pergunto, mas ele continua resistindo, mesmo tendo essa antecipação da decisão do juiz, certo, condenando ele a pagar naquilo que ele já concorda, os R$300, ele ainda continua não pagando. Como é que funciona aí a cobrança desse valor? Porque, na verdade, professor, o que vai acontecer é o seguinte: quando nós temos essa antecipação da tutela, o que pode ser feito é o seguinte: ela já pode ser executada. O que seria a execução? São os meios pelo qual o Poder Judiciário vai até o patrimônio do devedor se apropriar de alguns bens para garantir essa dívida se não há o pagamento. Então, o próprio Código de Procedimentos fala que essa execução, ou seja, esse ato pelo qual o juiz vai até o patrimônio do devedor fazer a cobrança, ela já pode ser praticada. E pode, além disso, ser praticado todos aqueles atos e leis que regulam o CPC, ou seja, aquela regra de se o devedor citado para já pagar aquela quantia, que valor estipulado, por exemplo, já está estipulado que são aqueles R$300, ele não fizer o pagamento, nós já podemos até aplicar aquela multa do CPC dos 10% do 475J,
já podemos ser feitos. Em cima dos R$300. E o detalhe é o seguinte, o que é interessante foi que o legislador disciplinou nas últimas alterações que nós tivemos no processo de execução, que essa execução é definitiva, ela não é provisória. Sim, quer dizer, o autor recebe. Recebe. E o que é interessante também é o seguinte, se no final do processo o juiz decidir, olha, esses R$200 não são devidos e julga pela... improcedência daquele... na verdade, nós não vamos ter improcedência da ação. Por quê? Porque essa parte que o juiz decidiu já está decidida. Então, nós vamos ter o quê? O máximo que nós vamos ter é um julgamento de procedência em parte da ação. Certo. Porque nessa parte da ação o juiz já não volta mais. Uma parcial procedência. Já está. Por isso que se diz que a execução ela é definitiva, ou seja, ela não é provisória. E se o juiz decidir que o autor não tem aquele direito àqueles outros 200, acabou. Acabou. Aquela parte já não se mexe mais. Entendi. Agora, e essa cobrança, intimando o réu para pagar os R$300 e ele não paga, pode ser, a justiça pode pegar algum bem desse réu para satisfazer os R$300 do autor naquele pedido que ele estava concordando? Pode fazer assim, porque a regra que nós temos, com exceção de alguns tipos de prisões que nós temos, prisões civis, é que o réu ele não pode ser preso, não pode ter sua integridade física violada. Então, a única forma que o Estado juiz possui para fazer o ressarcimento do valor ao credor, no caso, ao autor da ação que teve prejuízo, é com a expropriação de bens. Pegando algum bem do Pegando algum bem. Então, é claro, nós temos algumas garantias do bem de família, aquele único imóvel que a pessoa reside, o salário da pessoa não pode ser penhorado. Com exceção disso, qualquer bem pode ser. E até é uma forma, é uma resposta que o Estado dá àquela pessoa. Aquela resposta também numa forma de uma coação, de que ela não vai ficar impune perante aquele prejuízo que ela causou. Tem que pagar o credor. Tem que pagar. Entendi. Agora, doutor Tiago, e na prática, o senhor tem verificado que esse pedido de tutela antecipada, de decisão antecipada, quando as partes estão de acordo em algum, digamos, pedaço da discórdia aí, o senhor tem verificado que isso tem sido aplicado, essa nova determinação aí do Código de Processo Civil? Olha, João, quando teve essa alteração mais recente, que disciplinou por fim desde 2002, vamos dizer assim, nós vimos que praticamente é um instituto natimorto. Não vemos a utilização na prática. E ele seria muito interessante se fosse aplicado, porque talvez até resolveria o litígio. O autor poderia até pensar assim, esses 200 vai demorar muito para eu receber, a briga vai longe, eu me dou por satisfeito com os 300 e desisto de tudo. Essa seria uma forma de, como dito no início, o CPC, o Código de Processo Civil, ele caminha para uma fase de dar uma prestação jurisdicional, ou seja, uma prestação efetiva e rápida para a população. Então, todos os mecanismos que está sendo criado visam uma justiça rápida e célere. Agora, o que nós estamos vendo um pouco na prática é uma resistência, talvez dos operadores do direito, de não aceitar esse instituto, mas principalmente, na prática, os juízes, os tribunais não estão aplicando, estão sabendo trabalhar com esse instituto. Tipo de instituto. Estão resistindo um pouco às mudanças. Daí a nossa proposta de discutir esse tema, que é bastante técnico, mas que eu acho que o telespectador pôde compreender bem como funciona esse novo instituto chamado aí de tutela antecipada de pedido em controvérsia. Doutor Tiago, nosso programa chega ao final. Gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor aqui. O senhor que foi um brilhante aluno aqui do nosso curso de Direito e aí vem se destacando na Comissão de Cultura e Eventos aqui da OAB de Araraquara, e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer o convite que me foi feito. E agradecer também na pessoa do professor Fernando Passos, toda a equipe aqui da Uniara, e dizer que estamos sempre à disposição, todo e qualquer esclarecimento para a população, estamos sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Tiago Romano, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.